Olá, queridos! No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre esquecimento, lapsos de memória como sintomas da ansiedade. É muito comum as pessoas às vezes ficarem esquecendo nomes, esquecendo palavras, esquecendo até o rosto, fisionomia de algumas pessoas em função da ansiedade. Claro que existem outras causas para perda de memória, mas aqui a gente sabe que a ansiedade e o estresse também, existem muitos artigos científicos escrevendo sobre isso, que traz esse déficit de memória e que assusta e incomoda tanta gente. Então, esse sintoma parece que você esquece coisas que normalmente você não esqueceria. Às vezes, sua memória é muito boa e você sempre teve ótimo reconhecimento facial das pessoas, lembrar palavras com tranquilidade, mas de repente você começa a esquecer as fisionomias. Você conhece uma pessoa hoje e amanhã você já não reconhece o rosto dela se ela passar na rua perto de você. Você também, quando vai falar, tem algumas palavras que você já conhece, são familiares, mas você de repente esquece, né? Parece que a sua memória de curto prazo ela está anormalmente prejudicada. Você tem dificuldade de se lembrar de coisas que acabaram de acontecer de um momento atrás, alguns momentos atrás, ou uma hora atrás, e até mesmo alguns dias ou mais dias atrás. Você está esquecendo, sim, de uma forma pouco característica, coisas que acabaram de acontecer. Né? Você tem dificuldade de lembrar de coisas que normalmente você não esqueceria. Coisas normais são facilmente esquecidas para você. Esse esquecimento ele pode levar a uma confusão mental também, você ficar bem desgastado, né? Muitas pessoas se referem a esse sintoma como sendo aí excepcionalmente distraído, você ficar meio fora do ar, não é? Querido, você sabe que eu sempre falo aqui, o principal tratamento da ansiedade é a psicoterapia. Então, manda um e-mail para mim se você quiser agendar uma sessão online comigo. Manda um e-mail com o seu celular. Ou me segue aqui no Instagram, no direct do Instagram, sempre respondo. Ou no WhatsApp, você tem aí um link na mensagem, descrição aqui do vídeo. Você tem um link do WhatsApp que você pode mandar para mim. Vai ser um prazer atender você, a gente conversar sobre a sua necessidade. E se você ainda não assinou o canal, lembra aí, assina aqui, dê um like, comente, dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, na família, no Facebook, para a gente poder aumentar cada vez mais o canal nesse momento, né? Então, bem-vindo ao canal. Bom, esse esquecimento, ele pode acontecer assim, por exemplo, você acabou de esquecer o que você comeu no jantar, né? Aí você fica meio assustado, né? Você esquece do que você estava falando, você estava numa conversa, de repente você esqueceu. Você esquece onde você colocou um item, apenas um momento, uma chave, uma bolsa, né? Ou até o carro mesmo, estacionamento. Você não se lembra o que você fez ontem à noite, fica assim, ou mais cedo de manhã, você fica meio desnorteado. Você tem que se lembrar repetidamente o que precisa fazer, ou até anotar, mas ainda assim mesmo você esquece. Esse esquecimento ele pode vir raramente, pode acontecer com frequência, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, dia após dia, ou você experimenta o esquecimento de vez em quando, e não com tanta frequência, né, periodicamente, e pode também ser o tempo todo. E esse sintoma ele pode preceder, vir antes, acompanhar ou seguir uma série de outros sintomas, sensações de ansiedade, que a gente escreve aqui muito, e também pode vir antes ou acompanhar ou seguir um episódio de nervosismo, de ansiedade, uma situação de estresse que está vivendo no trabalho ou em casa, na vida pessoal, ou do nada ele pode acontecer porque os hormônios de estresse estão na sua corrente sanguínea, atuando no seu corpo, e isso traz todos esses incômodos para você. E ele pode ser leve, moderado ou grave, e ainda vem ondas que são fortes e aliviam depois, como todo sintoma da ansiedade. Você sabe, eu sempre falo que ele é muito desconcertante, porque os sintomas da ansiedade eles não são previsíveis, não tem um padrão. Pode acontecer de formas variadas, e isso assusta muito e frustra muitas pessoas. E quando esse sintoma é atribuído exclusivamente ao estresse, né, não tem nenhum problema médico envolvido, você tem aí realmente estudos têm descoberto que o estresse pode causar problemas de memória. Tem muitos estudos aí, eu vou deixar um link também aqui de alguns estudos para você ver. Algumas razões pelas quais isso acontece. As mais comuns, a famosa resposta ao estresse, que eu sempre falo aqui no canal, o comportamento ansioso ativa a resposta ao estresse. O que é esse comportamento ansioso? A sua preocupação excessiva, os seus medos, a sua tensão, a sua catastrofização da vida, ativa a resposta ao estresse do corpo, que é fisiologicamente causando mudanças psicológicas, emocionais, e essa resposta prepara o corpo para agir, para lutar ou fugir. Isso acontece quando a gente acredita que está em perigo. Essa reação de sobrevivência, que é a resposta de fuga ou luta, ela acontece e você pode, às vezes, ficar até congelado também, paralisado de tanto susto que você está.
muito desgaste, né, querido? Então, os desgastes da vida acontecem, mas é natural o corpo estar reagindo para se defender nesse sentido. E aí as mudanças ocorrem, aumento de açúcar no sangue, para que você tenha aí um impulso instantâneo de energia, estimula o sistema nervoso, aumenta a atividade do cérebro, do medo, na amígdala, do centro do medo, a amígdala. Eu sempre falo aqui da amígdala, é um órgão dentro do cérebro que é ativada, ela vai ser aumentar os seus medos muito grandes, né? Os seus pensamentos de morte e pensamentos negativos também. E ela vai diminuir as áreas do cérebro responsáveis pela racionalização, o córtex aqui. E essa mudança vai fazer com que você tenha mais dificuldade de controlar a ansiedade, né? Então, para você reagir ao perigo, você tem que ser rápido. Não dá para pensar, não é? Então, quando você está se sentindo estressado, parece que você permanece em perigo à medida que se descobre as coisas. Essa mudança na função cerebral, ela também nos dá a capacidade de a gente concentrar em ameaças potenciais e, ao mesmo tempo, a gente ignorar informações que são irrelevantes. E isso o corpo faz com muita maestria. Só que os seus sentidos ficam muito aguçados, ela aumenta muito, e a sua capacidade de detectar o perigo, com certeza, é alta. E desvia o sangue para partes do corpo vitais para sobreviventes, como cérebro, braços, pernas e órgãos vitais. E para longe das áreas menos vitais, como o estômago, o sistema digestivo, a pele. Você vai ter a respiração aumentada, o ritmo cardíaco também prepara para a ação imediata e assim por diante. Então, quanto maior o grau de resposta ao estresse, maiores serão as mudanças fisiológicas, psicológicas e emocionais. Isso a gente precisa cada vez mais entender, porque a resposta ao estresse, ela empurra o corpo para além do seu ponto de equilíbrio. E essa resposta ao estresse, ela causa muitas mudanças que a gente faz e, principalmente, problemas com a memória a curto prazo, principalmente. Muitas pessoas ansiosas têm problemas de memória devido ao estresse mesmo, né? Então, o estresse aumenta a atividade elétrica em partes do cérebro. As respostas ao estresse aumentam a atividade elétrica em outros lugares aí que você tem na cabeça, que gera aumento de pensamentos, um ritmo muito rápido. O aumento na geração do pensamento pode fazer com que a nossa atenção ela seja facilmente distraída, né? Você pensa muito rápido, então você distrai mais facilmente. Você vai ter a atenção dividida em focos muito grandes, você não vai ter um foco só, e torna difícil a aprendizagem e a memorização. Então, a resposta ao estresse altera essa função cerebral. Os hormônios de estresse suprimem as áreas de racionalização e aumentam a atividade da amígdala, do centro do medo do cérebro. Essa combinação reduz a capacidade de você raciocinar, de processar as informações e aumenta essa consciência de perigo, de medo, de apreensão, de tristeza, de desgraça. E é como se fosse uma sensação de presságio, uma desgraça ruim, súbita que pode acontecer. Essa mudança na função cerebral, ela vai nos beneficiar quando você está lutando contra um perigo. Agora, o lado negativo é que ela reduz o desempenho da memória mesmo, especialmente a memória de curto prazo aí, porque ela vai suprimir o hipocampo, que é a área da aprendizagem e da memória do cérebro. Então, essa área, o hipocampo, é a área primária do cérebro responsável pela aprendizagem e pela memória. Os hormônios do estresse suprimem essa atividade do hipocampo, fica mais difícil armazenar e recuperar as informações. Então, pesquisadores aí da Universidade de Califórnia, por exemplo, descobriram que estresse de curto prazo, durando tão pouco como algumas horas, pode prejudicar a comunicação entre as células cerebrais, em áreas associadas à aprendizagem e à memória. O estresse causa fadiga, prejudica a memória, ele pode ter uma sobrecarga energética no corpo, você ter aí recursos energéticos excessivamente tributados e fazer com que o corpo fique fatigado, cansado. E, claro, a fadiga, ela prejudica a memória. Você está meio estressado, não dorme direito, né? À medida que o corpo se torna mais fatigado, o cérebro tem mais dificuldade para funcionar normalmente. A fadiga é uma causa comum de problemas de memória, especialmente a memória de curto prazo. Você está sobrecarregado, às vezes você acorda, dormia 8, 7 horas, você começa a dormir 5, 6, acorda no meio da noite, seu sono prejudicado, isso traz muitos prejuízos. E os estudos também têm mostrado que o cérebro cansa mais rapidamente que o resto do corpo. Um cérebro exausto perde sua capacidade de pensar, de lembrar, de raciocinar muito mais cedo que o cansaço do corpo. Então, muitas pessoas notam que têm problemas de memória, de pensamento, quando estão cansadas. Claro, você está cansado, você não aguenta ler, você não aguenta pensar, você não aguenta conversar, nada, né? Você está exausto. Então, o estresse afeta negativamente essa conectividade entre regiões cerebrais responsáveis pelo processamento de esquemas ao codificar novas informações. E a pesquisa descobre que esse conhecimento prévio, representado por um esquema da codificação da memória, prejudica essas regiões aí de codificação com informações novas. Então, fica mais difícil. O estresse reduz a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor associado a sentimentos de êxtase,
prazer, euforia, e também está associada à motivação, concentração, foco e motivação. Então, uma redução da dopamina pode causar muitos sintomas, incluindo redução da concentração e perda de memória. Ufa, é muita causa, né, querido? Não é fácil, não. Uma outra causa que a gente sempre fala que é a hiperestimulação. Então, quando as respostas ao estresse estão muito prolongadas, os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea, e aí você tem essa hiperestimulação do seu organismo, causando mudança no seu corpo como todo. E aí você tem, a longo prazo, hormônios de estresse na corrente sanguínea, e é causa comum de perda crônica de memória também. Muitas pessoas ansiosas, elas têm essas perdas de memória em função dessa hiperestimulação, né? Algumas pessoas dizem que se sentem como uma demência prematura, por terem tantos problemas com memória e pensamento, mesmo sabendo que são muito jovens e para ter demência. E aí ficam muito preocupados, gera muita tensão. Ruptura do sono, a interrupção do sono, como eu falei, afeta o desempenho cognitivo e a memória de trabalho, e aí a qualidade, a duração do sono, e as pesquisas têm descoberto que a interrupção do sono, aguda ou crônica, pode afetar negativamente o processo cognitivo e a memória, tanto a longo prazo também, de curto e longo prazo. E dependendo do grau, da frequência da interrupção do sono, o desempenho cognitivo e a memória diminui consideravelmente. Outro fator é o comportamento. Muitas pessoas ansiosas desenvolvem o hábito de estar focadas internamente, ficar ruminando aí sobre a saúde, como se sentem, as implicações do distúrbio da ansiedade, por isso pode afetar o futuro. Preocupações sobre recuperação, perguntas sobre como que eu vou recuperar, como a luta afeta os entes queridos. Esse enfoque interno é também uma causa comum de problemas de memória, porque fica mais fácil a pessoa se distrair por todos os cenários que ela fica, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E aí implica em sofrimento a longo prazo, cada vez mais. Então é comum que as pessoas ansiosas fiquem obcecadas para tentar descobrir a sua condição, tudo mais que torne ela um lugar secundário ali, incluindo a atenção, o foco nas partes externas da sua vida. Ela está tão obcecada desse foco interno, e se eu tiver um problema grave, que o pensamento ele pode se tornar tão habituado que muitas pessoas ansiosas não estão cientes do que estão fazendo aqui e agora. Né? Ela fica lá no e si, no e si, no e si. Então, realmente, esse foco interno ele é muito ruim. Infelizmente, quando ocorrem problemas de memória e de pensamentos a curto prazo, muitas pessoas ansiosas ficam assustadas e podem pensar que estão perdendo a cabeça, que estão às portas de uma completa ruptura mental, ou pensam que os problemas de pensamento e memória são uma indicação de uma grave doença mental biológica como o Alzheimer. Essas ansiedades podem criar mais estresse e distração, piorando os problemas de memória e outros sintomas da ansiedade. Então, cuidar disso é essencial, né, querido? Porque se você fica matutando, pensando muito, preocupado, aí fica mais complicado ainda. Lembra, você pode mandar um e-mail para mim, para a gente agendar uma sessão online, vai ser um prazer atender você. Um direct aqui no Instagram também, você pode mandar a mensagem para a gente marcar uma sessão, ou aqui no WhatsApp você tem aí, você pode mandar uma mensagem privada no WhatsApp para mim, vai ser um prazer atender você, né? Outros fatores que podem ocorrer essa perda de memória, medicamentos, claro, né? Os medicamentos geram efeitos colaterais que não são bons. Drogas recreativas, maconha, cocaína, LSD, álcool, tabaco, né? Isso tudo pode causar, claro, essa perda de memória. Estimulantes, café, gente, cafeína realmente não é indicado, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre isso. A privação do sono, como eu falei, uma fadiga, um cansaço também que você pode vir trabalhando muito. Baixo nível de açúcar no sangue causa isso, deficiências nutricionais, desidratação, mudanças de hormônios, dores, tudo isso pode causar, né? Esse remédio, se algum remédio causa isso, você pode reduzir e aí ter problemas de memória, reduzir a dose e procurar um médico para você trocar a medicação ou tirar, eliminar ela. E aí, quando você também, essa perda de memória é causada por um estresse, né? O importante é você tratar isso, fazendo exercícios aqui do canal, fazendo as meditações guiadas, fazendo aí cada vez mais o acompanhamento psicológico na psicoterapia, e aí, à medida que seu corpo se recupera dessa hiperestimulação, a sua memória volta aí, tranquilo, né? Então, quando você tem os sintomas de estresse desaparecendo, o corpo se recupera e aí tudo fica melhor. Infelizmente, não há cura rápida para os sintomas da ansiedade, né, gente? É paciência, tolerância, você vai vencer, vai eliminar, mas precisa ter muita cautela para você se cuidar. Então, esse sintoma é apenas o estresse crônico da ansiedade, né? Ele é inofensivo, não precisa se preocupar, não precisa ter motivo de preocupação. Você continua, se você está continuando com esse sintoma, é porque as causas continuam aí, o nível do seu estresse não foi suficientemente reduzido e o corpo continua a produzir hormônios de estresse. Quando você diminuir essa tensão, você vai melhorar cada vez mais,
porque a preocupação, inquietação, transtorno emocional, ele vai causar esses comportamentos aí. E essa preocupação sua com sintomas não ajuda nada. Aceitar passivamente os sintomas a curto prazo é a melhor solução, porque você não vai reagir, não vai resistir, não vai preocupar, não vai combater. Consequentemente, você fica mais tranquilo e ajuda na recuperação do seu processo, né? Apesar da falta aí de, muitas vezes, você progredir lentamente, você não ter paciência, se você persevera na recuperação, você vai vencer, você vai ver que isso tudo acaba e você fica mais tranquilo. Então, eu preciso praticar os exercícios aqui do canal, claro, sempre, todos os dias, se possível, né? E lembra, cada pessoa é uma pessoa única, então, cada pessoa tem o seu processo de recuperação específico. Reduzir o estresse é tudo que a gente precisa. Então, o que você puder fazer para reduzir o estresse, dormir bem, relaxamento profundo muscular, relaxamento leve, moderado, exercícios leves também, tudo que você puder fazer para restaurar a sua energia, melhorar o desempenho, pode ajudar muito mais. Uma caminhada gostosa na natureza, mesmo que seja 10 minutos, manter-se bem hidratado, uma alimentação saudável, né? Você ter também cuidados com a sua saúde como um todo, isso tudo ajuda demais. E a psicoterapia, que é sempre fundamental, você trabalhar com um psicólogo que realmente conheça, especialista na ansiedade. E esse sintoma é muito comum, gente. 88% das pessoas sentem problemas de perda de memória, tá? Não é uma indicação de algo mais sério, apenas uma questão de ansiedade. Sua memória vai voltar ao normal quando essa hiperestimulação tiver diminuído e estabelecida, né? Então, não se preocupem e tratem aí cada vez mais. Você pode mandar um e-mail para mim, como eu falei, para você agendar uma sessão online comigo, ou direct aqui no Instagram. Vai ser um prazer atender você. Ou no WhatsApp, você manda aí a mensagem que a gente pode marcar uma sessão online com você. E ainda, se você não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um like, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e às 19 horas na terça, quinta e sábado você tem live. Hoje, sábado, a gente tem live aí, eu espero você, onde eu respondo todos os comentários. Você sabe o seu comentário aqui é muito importante, porque a gente cria uma comunidade onde uns apoiam os outros. Então, bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo. Um beijo!